Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa Masterclass de hoje. Que bacana, que bacana. Estou muito feliz aqui com a participação de vocês, sejam muito bem-vindos, o pessoal está chegando aí. Olá, boa noite. É isso aí, gente, vamos chegando, vamos colocando aqui para mim no chat de onde vocês são, de onde vocês vêm, né? Quem está aqui hoje pela primeira vez, esse é um projeto que a gente está retomando das lives, reconfigurando aí o plano Carreira RH 5+, agora se transformou em projeto RH Ser. Eu vou explicar para vocês já já o que significa isso. Tem toda uma razão de ser, todo um propósito, que está muito conectado também com o nosso antigo projeto do Plano Carreira RH 5+, para quem já era dos grupos, né, anteriores, que já faziam parte recorrente das nossas lives aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos chegando aí. Bom, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Michele Godoy, eu sou psicóloga, doutora em Psicologia Organizacional e do Trabalho, e já atuo nessa área organizacional de gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças, há mais de 12 anos no mercado aí, como professora universitária, como palestrante, como consultora, e é um prazer agora criar esse projeto que partiu de uma necessidade muito grande das empresas nesse momento especial, onde tudo se volta para as questões dos riscos psicossociais, para as questões relacionadas à saúde mental, e aí foi quando eu pensei em estruturar esse método RH-Ser, que é um método voltado para a saúde empresarial responsável. De quem que é a responsabilidade pela saúde, Michele? E aí eu estou falando de saúde nas empresas de uma forma geral. É responsabilidade individual, claro, cada pessoa é responsável pela sua saúde, por fazer os seus exames periódicos, por cuidar do equilíbrio aí da sua saúde mental e física, né? Mas, para além disso, também é responsabilidade das empresas cuidar e zelar pela saúde física, mental e emocional dos seus colaboradores. Vamos pensar aí numa empresa como uma responsável, uma corresponsável pela saúde integral dos seus colaboradores. E nessa vertente é que eu trago a nossa live de hoje, que vai falar sobre o futuro do trabalho. É um futuro, na verdade, que já está acontecendo, já está, não é mais um futuro distante, é um futuro real, previsível. Algumas empresas já aderiram a isso. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do consultor de saúde mental e felicidade corporativa. Essa é uma função, esse é um cargo, né, que pode ser, e aí eu vou discorrer um pouco sobre isso ao longo dessa live, né, mas que pode ser um cargo efetivo dentro das empresas, mas também pode ser um cargo externo, um colaborador, um staff, um parceiro. Então, estou vendo aí o pessoal ainda chegando aqui. Olá, Carmen. Boa noite, Joyce. Boa noite, Tati. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer aqui estar com vocês nessa noite de hoje é quinta-feira, né? Noite de quinta-feira. Amanhã tem live de novo, hein? Amanhã eu trago outro assunto para vocês, mas hoje nós vamos falar desse futuro de trabalho. Vamos abordar como é que o consultor de saúde mental e felicidade corporativa se tornou essencial nas empresas, né? E por que é importante a gente participar dessa live hoje. Esse tema, para começo de conversa, a profissão de consultor em saúde mental e felicidade corporativa, isso é um assunto que conecta 3 pontos importantes para a gente pensar. Vai conectar a gestão, né, gestão de pessoas, gestão das relações, vai conectar bem-estar e vai conectar produtividade. Então, essa profissão, né, é uma profissão que vai tanto na vertente do coletivo de trabalho, né, das pessoas, dos indivíduos, dos colaboradores, quanto também na vertente dos resultados dessa empresa. Porque quem é que produz resultados para as empresas? É claro, são as pessoas. Então, por isso, a profissão de consultor em saúde mental
e felicidade corporativa se tornou primordial. Mas antes da gente começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Coloca aqui para mim no chat, responde aí numa escala de 1 a 5. Como é que vocês avaliam a saúde mental no seu trabalho atualmente? Como que você avalia isso? Coloca aqui no chat. Vai ser interessante perceber como é que cada um avalia esse momento. Vamos ver aqui, o que vocês estão colocando. Vou dar um tempinho para vocês escreverem, né? O objetivo da nossa conversa hoje é entender por que essa área está crescendo tanto, a área de saúde mental, essa questão de felicidade, né? Como é que ela pode se tornar uma carreira ainda mais relevante no futuro? Então, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Vou voltar à pergunta, tá? Para quem ainda está chegando agora, para quem está conectando nesse momento, como é que você avalia a sua saúde mental no trabalho atualmente? Vamos ver o que vocês estão colocando. Olha, a Joyce disse que anda muito estressada, que o trabalho é pressão para todo lado. É, por aí. Deixa eu ver. A Tati disse que não está conseguindo equilibrar vida profissional com vida pessoal, não tem tempo para a família, para os filhos, para o marido, porque o trabalho está consumindo toda a sua energia. Está dizendo que já chega em casa cansada, que a única coisa que quer é dormir, que não se sente à vontade mais para fazer coisa nenhuma, nem mesmo para procurar um médico para fazer o seu check-up anual. Está atrasada aí, Tati, com o seu exame anual, com o seu exame de rotina. Ou seja, o trabalho está consumindo toda a energia. Deixa eu ver aqui. A Bianca. Olha, a Bianca está dizendo que já pediu afastamento por burnout. Retornou faz pouco tempo ao trabalho, mas que não viu melhora significativa. Que já ela está pedindo arrego de novo. Olha isso, né? Então, gente, não vou ficar lendo todos os comentários aí, mas vamos discutindo entre vocês, cada um vai colocando a sua opinião, o colega vai compartilhando aqui também as suas vivências abaixo, pode comentar no comentário do outro, acho que tudo isso é muito importante para a gente poder dinamizar essa live, né, e trocar mesmo experiências, eu acho que isso é muito importante, e eu trago aqui alguns dados, né, o cenário atual, para enfatizar ainda mais o que as colegas colocaram aqui no chat. Então, vamos pensar nesse cenário atual, né, o que eu tenho de indicadores aqui? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela, no seu último estudo, ela informou que mais de 15% dos adultos em idade aí para trabalhar, né, sofrem algum tipo de transtorno mental. 15% dos adultos. E depressão e ansiedade custam aí, em termos de produtividade, mais de $1 trilhão por ano. De maneira global, né? Não estou falando só de Brasil, estamos falando de uma perspectiva mundial. A gente tem uma alta taxa de depressão e ansiedade numa população de 15% de adultos que já apresentam algum sintoma de transtorno mental. E olha, gente, isso não para por aí, não. Não. Os relatórios recentes, eles vão informar que 8 em cada 10 profissionais, 8 em cada 10 profissionais esperam que a sua empresa ofereça algum tipo de programa de bem-estar. Ou seja, isso já é uma necessidade das pessoas. Isso é uma necessidade dos colaboradores. E também, obviamente, a saúde mental deixa, então, de ser, para as empresas, apenas um tema de responsabilidade individual e passa a ser, então, uma questão estratégica para as empresas. Olha que interessante, até muito pouco tempo atrás, depressão, ansiedade, burnout eram ou um assunto considerado tabu, que ninguém falava no trabalho, para não parecer ali que estava fragilizado, né, que estava demonstrando algum tipo de fraqueza, para ser um assunto importante a ser considerado pelas empresas, principalmente devido às atualizações da NR1, que é a normativa de segurança que obriga as empresas a avaliarem quais são os riscos psicossociais presentes nesse ambiente de trabalho que podem oferecer riscos ou perigos ao trabalhador, principalmente em relação à sua saúde mental. Então, algo que era tabu ou que era encarado com muito preconceito, hoje ganha centralidade aí no discurso das empresas. Ah, Michele, mas você está falando isso daí, não concordo não, porque ainda tem muito preconceito. Então, gente, o que eu trago aqui para vocês? Sim,
É óbvio, né? Principalmente em cidades menores, cidades do interior, as empresas que são pequenas ainda, né? Que não têm esse viés mais humanista, que não têm esse viés mais estratégico em relação à gestão de pessoas, sofrem ainda com estratégias de gestão muito tecnicistas, que não olham para esse indivíduo, que não percebem esse adoecimento e que não enxergam que esses afastamentos representam muito mais custo para a empresa do que se a empresa revertesse essa situação e procurasse criar programas, né, estratégicos de bem-estar e saúde corporativa e felicidade corporativa. Então, assim, eu quero ouvir de vocês aqui, coloca aí mais uma vez no chat para mim, quem é que de fato já viu ou já vivenciou algum tipo de iniciativa real de saúde mental dentro da sua empresa que você trabalha ou que você já trabalhou. Coloca aqui no chat para mim. Vamos ver como é que está o panorama das empresas hoje. Coloquem aqui, vou dar um tempinho para vocês colocarem. Vamos ver se é o que eu estou pensando, hein? A gente está falando aqui que é uma tendência, que a NR1 está aí como uma exigência para as empresas, né? Uma exigência principalmente que define que as empresas devem traçar um plano anual de combate, de prevenção às questões, aos riscos psicossociais, mas olha o que aconteceu, né? Como as empresas ainda não sabem muito bem o que significa isso, como que eu posso me organizar para cumprir com essa legislação, como é que eu posso, de fato, fomentar essa mentalidade dentro da minha empresa, essa cultura de saúde mental dentro da minha empresa, as empresas se uniram, né, e conseguiram postergar esse prazo para 2026. Então, tudo já era para ser iniciado agora, em 2025, se não me engano, em maio de 2025, e teve a prorrogação aí de 1 ano para que ela se adeque. E aqui, olha, a galera está colocando aqui no chat que, olha, nunca viu nenhuma iniciativa real, nenhuma iniciativa contundente, no máximo, né, palestras que as empresas realizam, palestras motivacionais que de nada revertem num ganho real em termos de saúde mental. Então, né, a gente consegue perceber aqui que as pessoas não veem, na prática, acontecer nada relevante quando a gente pensa em saúde mental. Então, isso já é um sinal, isso já é um ponto de alerta, para que, sim, cabe aqui a entrada de um profissional, de um consultor em saúde mental e felicidade corporativa, né? Todas as mensagens que estão aqui, né, todas as contribuições que estão aqui no chat, vão me dizer o seguinte, que, olha, não tem essa não tem, as empresas não estão agindo em prol da saúde mental dos colaboradores. Ou quando tentam fazer algum movimento nesse sentido, acaba virando uma medida paliativa, né, que a gente chama de medida band-aid. Exemplo, uma própria palestra motivacional, é como se você colocasse um band-aid ali, não cura a ferida, cura, o band-aid cura o seu machucado? Não vai curar, mas ela vai deixar a ferida escondidinha ali. Então, o problema continua. Na hora que tira o band-aid, está lá o machucado até que ele consiga cicatrizar por si só. Então, as pessoas não estão vivenciando na prática nenhuma iniciativa real de saúde mental dentro das empresas, né? E por que a saúde mental, então, virou pauta estratégica, virou algo para a gente conversar aqui nessa live e também começar a conversar sobre isso nos espaços, nas CIPATs, né, nos eventos organizacionais e corporativos. Quando a gente fala aqui em saúde mental dentro das organizações, a gente não está falando apenas de qualidade de vida. Tá? A gente está falando de quê? De resultados. Vamos falar a linguagem que as empresas, de fato, entendem. As empresas, elas cuidam da saúde mental, porque cuidar da saúde mental, cuidar do bem-estar dos colaboradores, cuidar da felicidade interna bruta dentro das empresas, significa redução de absenteísmo, significa ter mais engajamento das suas equipes, das suas lideranças, e, óbvio, significa ter mais retenção dos talentos. Uma grande queixa hoje das empresas é ter dificuldade para reter talentos, principalmente talentos da geração Z, né, da geração alfa, que está chegando agora no mercado de trabalho. Então, assim, essa dificuldade de retenção de talentos, quando a gente vai esmiuçar
o que é que está acontecendo dentro das empresas, internamente ali dentro, a gente consegue perceber que o que está acontecendo é uma ausência total de iniciativas voltadas para uma melhoria, não só da qualidade de vida, mas também da saúde mental e da felicidade corporativa ali dentro. Então, os RHs continuam sendo muito tecnicistas, continuam reproduzindo práticas muito voltadas ali para as questões do dia a dia, né? Para o feijão com arroz, recrutamento, seleção, faz ali um treinamento, cuida de um plano de carreira, e estão deixando de lado essas questões que são tão fundamentais, ou pelo menos não estão tendo talentos ou pessoas com a capacidade, com o know-how, com a expertise, com a competência necessária para conduzir as estratégias voltadas para a melhoria da qualidade de vida, da saúde mental e também da felicidade dentro das empresas. E aí, assim, a gente tem exemplos claros de empresas que, de fato, implantam ou conseguiram implantar um programa de apoio psicológico, por exemplo, e isso acaba reduzindo significativamente o número de absenteísmos, por burnout, né, ou seja, afastamentos, ou mesmo faltas ao trabalho, por burnout ou mesmo por depressão. Eu tenho grupos de estágio de alunos, né, que vão ali oferecer um apoio psicológico, eles trabalham em esquema de plantão psicológico para empresas, e é nítido, é evidente o quanto isso reverte em benefícios para os colaboradores e para a própria empresa. Então, você começa a perceber que o engajamento aumenta, que as pessoas sentem que elas estão sendo ouvidas, que as pessoas sentem que elas estão sendo acolhidas por aquela empresa, que elas sentem que não são apenas mais um ali naquele corpo de colaboradores, que elas são indivíduos importantes, elas se sentem valorizadas. E assim, se a gente for pensar em mentalidade, né, a mentalidade é muito pensar no coletivo, como a gente pensa na gente mesmo. O que o ser humano busca? O que é que as pessoas buscam? O que é que o ser humano busca? O ser humano busca ser valorizado, reconhecido e respeitado. É ou não é? Pensa aí, o que você quer da vida? Claro, para além do aspecto financeiro, que a gente trabalha realmente, né, para poder crescer, conquistar coisas, mas o que enquanto indivíduos, a gente prima, a gente preza, a gente quer? O que a gente quer é justamente isso. A gente quer ser valorizado, ser reconhecido e ser respeitado. E quando uma empresa cuida do seu corpo de colaboradores, cuida, né, do aspecto mental, social, emocional, automaticamente essas empresas, por si só, também, elas estão ali tendo como resultado um maior engajamento, uma maior ausência de motivos para deixar aquele local.